Bom dia, santo e santo de Deus, seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje nós vamos falar sobre renascimento espiritual. É uma nova vida que chama a conversão do nosso coração. E você, já desejou recomeçar? Talvez alguns erros que a gente queira desfazer, deixar para trás. Deixar para trás as dores, talvez no tempo, e fazer algumas coisas de forma diferente. A verdade é que todos nós carregamos momentos dos quais a gente se arrepende. Coisas erradas, palavras que eu não deveria ter falado, a forma que eu deveria ter dito diferente, atitudes que eu gostaria de mudar. Mas existe um Deus maravilhoso e uma palavra no Evangelho em que Deus sempre existe a possibilidade de um novo começo. E é justamente sobre isso que hoje nós vamos refletir. Sabe o que? Sobre o batismo, o renascimento espiritual. Sobre a graça de receber uma vida nova em Cristo. Talvez você tenha sido batizado quando criança. A gente nem se lembra daquele dia. Mas o significado desse sacramento, a gente sabe que continua vivo até hoje na vida da gente. Porque o batismo, ele não foi apenas uma cerimônia. Ele foi o início de uma nova história. E eu convido você a permanecer comigo até o final dessa reflexão. Porque Deus pode renovar algo muito importante dentro do seu coração. Agora, nesse momento. Vamos para a oração inicial. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor Jesus nos faça acreditar nesse dom maravilhoso que nós temos de nos mudar e também de acreditarmos no sacramento do batismo. Que através dele nós somos escolhidos na família de Deus. E hoje nós te pedimos, Senhor, que renove a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor por Ti e ajuda-nos a compreender a beleza da vida que nos renova em Cristo. Amém. E o que significa o batismo? Muitas pessoas enxergam o batismo apenas como uma tradição religiosa, não é mesmo? Mas ele é muito mais do que isso. O batismo é um dos maiores presentes que Deus oferece ao ser humano. É o momento em que somos mergulhados na graça de Deus. É o momento em que nos tornamos filhos e filhas do Senhor. É o início da nossa caminhada espiritual. Quando a água do batismo toca a pessoa, algo invisível acontece. Os olhos a gente não consegue ver, mas Deus está ali agindo profundamente. A alma é marcada pela presença divina. A vida recebe um novo significado e nasce uma nova identidade. A partir daquele momento, nós pertencemos a Cristo. Jesus também foi batizado. Algo muito bonito aconteceu. No Evangelho a gente vê Jesus, mesmo sendo sem pecado, ele escolhe ser batizado por João Batista. Ao entrar nas águas do Rio Jordão, ele não precisava de purificação, mas ele quis mostrar a importância desse gesto. Ele quis santificar as águas. Ele quis revelar um caminho para toda a humanidade. E naquele momento aconteceu algo extraordinário. A gente lê isso. O céu se abriu. O Espírito Santo desceu. E aquela voz? A voz do Pai. Este é o meu Filho amado. Imagina a cena. Que maravilhoso. E sabe o que isso nos ensina? Que Deus também olha para nós com amor. Quando fomos batizados, nós fomos acolhidos como filhos amados. Talvez você tenha se esquecido disso.
Talvez as dificuldades da vida tenham feito você duvidar do seu valor. Mas Deus continua olhando para você com o mesmo amor. A gente renasce para uma vida nova a cada dia. Jesus disse algo muito importante: é preciso nascer de novo. Mas ele não falava do nascimento físico, ele falava do nascimento espiritual. Porque existe uma diferença entre simplesmente existir e viver em Deus. Muitas pessoas vivem apenas sobrevivendo, presas às preocupações, às vezes nem sabendo do sentido da própria vida, presa no medo, na ansiedade, na culpa, nos erros. Mas Cristo veio para quê? Para nos oferecer algo muito maior, uma vida renovada, uma vida guiada pelo Espírito Santo, uma vida que encontra sentido mesmo nas dificuldades. E o batismo é o início desse caminho. Essa renovação precisa continuar todos os dias, a gente ter essa consciência. Infelizmente, muitas vezes, nós esquecemos da graça que a gente recebeu. A rotina nos afasta, os problemas nos distraem, muita distração, as preocupações que ocupam a nossa mente. E sem perceber, a gente vai se distanciando do caminho de Deus. Às vezes a gente deixa até de acreditar e deixa de cultivar esse caminho com Deus. E toda relação que não é cultivada, o que acontece? Enfraquece. Talvez hoje você esteja percebendo isso. Talvez sinta saudade de uma fé mais viva, mais quente, de um coração mais sincero, daquela proximidade com o Senhor. Mas se for assim, não desanime, porque Deus nunca se cansa de nos chamar de volta. É por isso que você está aqui. É por isso que eu estou aqui. O renascimento, ele acontece todos os dias na nossa vida. E existe algo muito bonito na vida espiritual. Embora a gente seja batizado uma única vez, a gente pode renascer interiormente quantas vezes a gente quiser e precisar. Basta a gente se arrepender. Basta a gente buscar a confissão. Toda vez que a gente escolher recomeçar, reconhecer. Toda vez que abrirmos espaço para Deus agir. O Senhor, ele continua realizando uma obra a cada momento dentro de nós. Por isso, nunca pense que é tarde demais. Nunca é tarde demais. Nunca Deus se afastou da gente. Nunca Deus desistiu da gente. A misericórdia dele é muito maior do que qualquer erro. O amor de Deus continua nos chamando a todo momento para uma vida nova. Sempre a gente precisa refletir isso. Uma reflexão que esteja sempre dentro do nosso coração. E hoje eu quero fazer uma pergunta muito simples. Muito simples. Como está a vida nova em Deus que plantou em você? Ela está crescendo ou ela está murchinha? Ela está sendo alimentada? Alimentada por o quê? Pela palavra? Pela Eucaristia? Não precisa me responder, só pense. Responde para Deus. Só Ele que conhece o seu coração, o que existe aí dentro de você. E somente Deus para poder restaurar o que precisa se fortalecer. E agora vamos para o momento de silêncio. É o momento que você fecha os seus olhos, respire por alguns minutos. Só escuta o que eu vou te falar. Primeira coisa, recorde que você é filho, filha amada de Deus. Recorde que a sua história pertence a Deus. Que existe uma graça recebida no batismo que vive dentro de você. Diga aí dentro para o seu coração, para Deus:
Senhor, renova a minha fé. Tome o meu amor para ti. Faz-me viver cada vez mais sendo verdade para ti. E a nossa oração final, que o Senhor Jesus nos dê cada vez mais esse dom, que sejamos acolhidos em teu amor, o dom da pertença, o dom de querer, a vontade, a confiança, renove a sua confiança, renove a nossa caminhada de fé, fortaleça a nossa vida espiritual, que a gente reconheça as nossas limitações e queiramos mudar. Afasta tudo aquilo que nos distancia de ti e que nunca esqueçamos quem somos diante de Deus. Que somos filhos amados, que somos filhos queridos, que somos filhos chamados à santidade. Que o Espírito Santo continue renovando nossos corações todos os dias e que nossa vida seja iluminada e com tanto amor. Amém. E se este devocional falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários. Hoje sou filho ou filha amada de Deus. Sou filha amada de Deus. E compartilhe este devocional com alguém que precise recordar o valor da sua fé, que precise recordar o valor do batismo. E obrigada por estar aqui comigo mais nesse momento. TV Santo de Deus, vivendo Deus hoje e sempre.